Sofonias, capítulo 2. Vale frisar que estou muito satisfeito de estarmos estudando o livro de Sofonias, porque observei nos meus estudos lá que nunca tinha mencionado Sofonias antes. Então agora temos a oportunidade de estudar Sofonias. Escola Bíblica sobre Sofonias, capítulo 2, começa o texto assim: Congregai-vos, ó nação não desejável, antes que o decreto produza o seu efeito, e o dia passe como a pragana, antes que venha sobre vós o furor da ira do Senhor, antes que venha sobre vós o dia da ira do Senhor. Buscai ao Senhor, vós todos os mansos da terra, que tendes posto por obra o seu juízo. Buscai a justiça, buscai a mansidão. Pode ser que sejais escondidos no dia da ira do Senhor. Então lembra o contexto que nós trouxemos no domingo passado? Que o povo ainda não havia sido enviado no exílio. Mas o decreto, conforme está dizendo aqui, já havia produzido. Ou seja, Deus já havia determinado que o povo iria para o exílio. Isso quer dizer, para você ver como é que Deus é permissivo, vamos dizer assim, em relação à nossa liberdade. Ele anunciou o decreto, mas ele aqui, nesse início desse capítulo, ele está dizendo: olha, se vocês fizerem essas coisas que eu estou mandando, eu posso escondê-los do dia da ira, protegê-los, guardá-los. Então havia a punição de Deus determinada, ordenada, mas havia também uma forma de não sofrer a punição de Deus. Essa é a realidade da vida do cristão como um todo. Deus estipulou, aliás, de toda a humanidade, do maior para o menor, Deus estipulou a punição decretada. Todos estão condenados para o inferno. É o decreto. E esse dia, considerando o maior para o menor, esse dia virá para todos. Morreu, estará diante de Deus e vai se apresentar diante do Senhor para ir para o inferno, para o céu e receber o galardão, seja lá para onde você for. A ideia hoje é considerar morrer. Quem não é salvo já vai para o inferno. Quem é salvo já vai para o céu. É importante ser isso hoje, por conta da nossa conversa de ontem. Porque quem morreu no pecado, ou pecado, sem ser justificado, né, vai para o inferno. Sim. E onde Jesus teve que ir para poder justificar aquilo era para o inferno. Sim. Não, é inquestionável que a punição do pecado é o inferno. É a segunda morte. Jesus Cristo pagou essa punição no inferno. Isso é muito claro na Bíblia. A gente está lendo Levítico e você vê como que isso toda hora é trazido. Mas o que eu estou tentando trazer aqui é a ideia de que existe o decreto. Existe o decreto. Todos estarão diante de Deus no dia do juízo. É porque do momento que a gente está vivendo. Né? Momento. Existe o decreto. E aí, existe a solução para você não ser punido. Isso no macro, que é o quê? Buscar ao Senhor. Você buscar o Senhor, se você reconhecer o Senhor como sendo o Senhor, se reconhecer o Senhor Jesus, você será escondido, protegido da ira do Senhor. Ou seja, a ira do Senhor não virá sobre você. Isso no macro, na função maior de Deus. E à medida que vai diminuindo, também é verdade. Ou seja, nós que já somos salvos, cometemos algum pecado, também pode ser que venha sobre nós algum tipo de punição. Em terra, aqui, nessa vida. Não é perder a salvação, é ser punido. E aí, nesse momento, também você pode, por exemplo, enlouquecer. Se você se envaidecer e se engrandecer, Deus pode te enlouquecer. É uma realidade que acontece com muita gente, inclusive. Mas você pode se arrepender antes, você pode reconhecer o Senhor na sua vida antes e tal, e você vai ser protegido. Então não é que esteja dito que você vai ser punido, que você necessariamente vai ser punido, porque você tem sempre uma chance de você
se alinhar com Deus ali, né? Pedir perdão e tal, enfim. Inclusive, como a gente leu em Levítico, os pecados que nós não sabemos que cometemos. Porque existe oferta para pecados cometidos, eu esqueci o termo que está escrito lá, mas na ignorância, desconhecidos, né? Enfim. Não, quem não peca não precisa de nada, né? Eles são perfeitos. Mas nós não somos desses, né? A gente comete erros. Enfim. E aqui, o que é que tem que ser feito aqui? Então são duas ordens aqui, ó. Duas ordens. Uma é congregar-nos, está lá no verso 1. Congregai-vos. O que é congregar? É se ajuntar, é se reunir, é se congregar. E por que chama de nação não desejável? Por quê? Quem sabe? Porque eles estão envoltos em pecado, né? São pessoas desagradáveis. O texto anterior fala sobre isso, né? Eles são displicentes, são arrogantes, não se importam com as coisas de Deus, se tornaram pessoas não desejáveis. Outra coisa, isso aqui vale para ensinamento nosso, inclusive para as crianças aqui, ouviu? Samuel, Sara, Lorenzo, se estiver ouvindo, todo mundo, que a criança ou a pessoa, o indivíduo, que não é só para criança, é para adulto também, o indivíduo que é indiferente, que não se preocupa, que não está nem aí para o outro, ele se torna indesejável, tá? Ou não desejável, alguém que as pessoas não querem estar perto. Então tem que ter uma certa cuidado, atenção às coisas. Quem se importa consigo se torna uma pessoa indesejável. Enfim, eu estou dando uma ênfase maior nesses 3 primeiros versículos, porque no domingo passado eu disse que havia uma série de punições preditas e a solução para isso. Então a primeira solução é congregar, ou seja, é se reunir, é voltar para a igreja, é estar junto com a igreja, é participar da ceia do Senhor, que é um momento de comunhão que a igreja tem, tudo isso. Mas é só isso? Não. É também, aqui são algumas coisas, né? Buscar o Senhor, buscar o seu juízo, a sua justiça, né? E buscar a mansidão. Buscar ao Senhor, buscar a sua justiça e buscar a mansidão. E se isso acontecer, vai ser escondido da ira do Senhor. Então, como é que se busca ao Senhor? No dia da ira, isso é antes, porque no dia da ira, ninguém vai se esconder da ira. Não. Mas os salvos podem se esconder no dia da ira. Do dia da ira. Da ira, quem vai sofrer a ira, para quem é direcionado a ira, não tem escapatória. Não tem escapatória. Mas para quem é salvo, no dia da ira, pode estar escondido. E que de fato vai acontecer, porque você tem isso lá escrito no Apocalipse, por exemplo, né? Para você ver como é que essas estratégias desses cristãos modernos, você tem que se programar, você tem que comprar terreno, ter água, ter não sei o quê, como é que esses esquemas são todos errados. Quem esconde, quem pode proteger é exclusivamente o Senhor, ninguém mais. Enfim, e o texto lá em Isaías, que é famoso, diz: buscar ao Senhor enquanto se pode achar, né? E sempre falando de humildade. Aqui são 3 coisas: buscar ao Senhor, ou seja, buscar literalmente, né? Procurar ao Senhor, buscar a sua justiça, tá? Porque Deus é justiça, né? Deus é justiça, e buscar a mansidão. Então são 3 aspectos aqui, que todos 3 têm a ver com a mesma coisa, que é de humildade. Mansidão está ligado diretamente à humildade e a ideia de reconhecer a soberania do Senhor em tudo, né? Então, quando você busca a justiça do Senhor, você está buscando punição, né? Punição, está buscando tudo isso, mas também amor, porque o amor e a justiça do Senhor andam lado a lado. Tá bom esses 3 primeiros pontos? Posso avançar? Quer falar alguma coisa, não? Agora tem coisas interessantes que vão ser ditas aqui, que tem aplicações também muito práticas para nós.
Porque Gaza será desamparada e Ascalão assolada. Asdod ao meio-dia será expelida e Ecrom será desarraigada. Ai dos habitantes da costa do mar, a nação dos quereteus. A palavra do Senhor será contra vós, ó Canaã, terra dos filisteus. E eu vos destruirei, até que não haja morador. E a costa do mar será de pastos e cabanas para os pastores, e currais para os rebanhos. E será a costa para o restante da casa de Judá. Ali apacentarão os seus rebanhos. De tarde se deitarão nas casas de Ascalon, porque o Senhor, seu Deus, os visitará e os fará tornar do seu cativeiro. Então, muito bem, aqui tem algumas... Todas essas cidades são cidades filisteias, né? Regiões, né, dos filisteus. E aí Deus está trazendo punições para essas cidades todas. Uma coisa curiosa que tem aqui é o local onde onde foi separado, quando eles seriam para o cativeiro, né? Onde eles estariam, que de fato parece ser o caso, né? Lendo lá Zacarias, talvez dê esse entendimento. A Bíblia não diz de forma bem clara, não. Mas não é isso que eu queria falar, não. Nem sei porque eu falei isso. A ideia é que são nações filisteias, né? Regiões dos filisteus. Essa região dos filisteus, elas são... Os filisteus, eles eram, em alguma medida, né? Canaã, tudo mais, essas cidades são cidades próximas, né? Próximas a Judá, próximas que estão em volta, né? De Israel, são as cidades iminentes, mais próximas. Na aplicação de hoje seriam assim nossos vizinhos próximos, né? Nossos vizinhos próximos, pessoas que são muito próximas a nós. Então essas primeiras cidades, até o versículo 7, são cidades que rodeiam ali a Judá. Mas vai continuar anunciando juízo a outras cidades. Então vamos lá. E eu vi o escárnio de Moabe e as injuriosas palavras dos filhos de Amon, com que escarneceram do meu povo e se engrandeceram contra o seu termo. Portanto, tão certo como eu vivo, diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, Moabe será como Sodoma e os filhos de Amon como Gomorra, campo de urtigas e poço de sal e desolação perpétua. O restante do meu povo os saqueará e o restante do meu povo os possuirá. Isso terão em recompensa da sua soberba, porque escarneceram e se engrandeceram contra o povo do Senhor dos Exércitos. O Senhor será terrível para eles, porque emagrecerá todos os deuses da terra e todos virão adorá-lo, cada um desde o seu lugar de todas as ilhas dos gentios. Muito bem. Moabe e Amon, né? São esses povos que escarneceram e que Deus está dizendo que os destruirá. E não só isso, né? Eles serão destruídos e as coisas que eles construíram serão dadas aos filhos de Deus. As coisas que eles construíram serão dadas aos filhos de Deus. E por que isso é interessante aqui? Porque os moabitas e os amonitas, eles são parentes de Israel. Eles são parentes do povo de Deus. Porque, se vocês lembrarem, né, eles são descendentes de Ló. Esses dois povos são os povos descendentes de Ló. Então seriam primos, vamos dizer assim, de Jacó, né? Vamos dizer que primos, né? Primos de Jacó. Ló era tio deles lá, né? Então, enfim, primos de Jacó. Então, em primeiro lugar, Deus anuncia a punição aos que estão em redor, próximo, são os mais próximos. Em segundo lugar, Deus anuncia punição aos que têm algum vínculo de parentesco. Esses filisteus não relatam ou não professam a mesma fé ou não têm relação com a mesma fé, eles estão próximos. Já os moabitas e os amonitas, muitas vezes, eles se confundem e conseguem, inclusive, se misturar com o povo de Deus na história. Eles levantam adoração a outros deuses e tal, como se estivessem fingindo adorar ao mesmo Deus. Depois eu vou dar uma aplicação geral disso tudo, né? E é curioso que claro, que tem a zombaria, né? Que a zombaria está, para mim, no meu entendimento, ligado a isso, a
fazer com que o povo de Deus acabe adorando outros deuses em nome do próprio Deus. Isso é muito comum na Bíblia. Mas Deus está dizendo que vai fazer com que o que eles construíram acabe para o povo de Deus. Tá? Isso é interessante também, porque a gente vê isso muitas vezes, né? Hoje em dia nós vemos pessoas que servem outros deuses, que zombam de Deus, e vemos eles perdendo tudo que tem. Muitas vezes construindo coisas para outras igrejas, para pessoas de Deus, né? Servos de Deus, enfim. Muito bem, então agora em segundo lugar, anunciando juízo aos parentes. Em terceiro lugar, verso 12. Também vós, ó etíopes, sereis mortos com a minha espada. E o que tem de curioso nos etíopes? Que os etíopes eram ali uma das nações mais distantes do povo de Judá ali, né? E está anunciando que também seriam punidos. E por que isso é interessante? Porque o alcance do juízo de Deus, ele é contra tudo e todos, ele é universal. Todos estão debaixo do juízo de Deus. Então, às vezes, já trazendo uma aplicação aqui, a gente vai fazer evangelismo, pergunta para a pessoa se ela vai para o céu, morrer, vai para o céu e tal. A pessoa fala assim, não, eu acho que sim, porque minha mãe, ela vai na igreja, ela é uma pessoa muito, muito fiel, sei lá, qualquer coisa assim. Ou seja, ela acredita que por ser parente de alguém que é servo de Deus, ela vai ser salva. Outras pessoas acreditam que tem uma relação com Deus por estar próximo de pessoas. Não, eu convivo com pessoas, ou frequento, vou na igreja e tudo mais. Isso também não é relevante. E aqueles que nunca ouviram, que estão distantes de tudo, também não é relevante. Todos precisam invocar o nome do Senhor para serem salvos. Todos. Inclusive os falsos deuses, né? Que aí é onde a gente vai abordar agora, a partir do verso 13. Estenderá também a sua mão contra o norte, destruirá a Síria e fará de Nínive uma desolação, terra seca como no deserto. E no meio dela repousarão os rebanhos, todos os animais das nações, e alojar-se-ão nos seus capitéis, assim o pelicano como o ouriço, o canto das aves se ouvirá nas janelas, e haverá desolação nos limiares, quando tiver descoberto sua obra de cedro. Esta é a cidade alegre, que habita despreocupadamente, que diz no seu coração, eu sou e não há outro além de mim, como se tornou em desolação e pousada de animais. Todo o que passar por ela assobeará e meneará a sua mão. Então ele está falando de uma cidade que hoje, nesse momento aqui, no contexto do texto, né, é a grande cidade, que não é mais a Babilônia, é a Síria, que é a continuação da Babilônia. E aí ele vai falar que serão punidas e tal, mas vai dizer o seguinte, que todo mundo, no futuro, quando passar por ela, meneará a sua mão. O que é menear, Zé Renato? Sabe descobrir? Mover algo de um lado para outro, como balançar a cabeça, os cabelos até mesmo manejar algo. Então, vocês já viram isso? Alguém fazendo isso? Assim, Chaves. Não, ou assim, né? Por exemplo, a pessoa está andando na rua e pode... Será que não é assim não, Zé? Ó. Já pode ser. Não é? Mover a mão de um lado para o outro, para cima para baixo. Não é isso? Está se referindo a quem aqui claramente? A Babilônia. Todos estão debaixo... Já viu fazendo isso, né? Senta lá. Menear a mão significa mover a mão de um lado para o outro, balançá-lo ou gesticular com ela para indicar algo, seja um cumprimento, um sinal de desaprovação, zombaria, ou mesmo apenas um movimento da mão. Menear parece ao lado mover ou balançar algo. Mover ou balançar a mão, que pode ser um sinal, um cumprimento ou um alô, alguma coisa, né? Senta lá, né? Cumprimento, sinal de desaprovação ou zombaria. Então, era o que eu ia dizer, né? Assim, me parece, aí eu assobio, né? Deve ser um... Ih, rapaz, ficou ruim, o negócio ficou ruim ali, né? Não é? Sai daí, solta isso.
Enfim. Então, temos aqui a punição de Deus, o juízo de Deus. O texto, no próximo capítulo, vai dar uma ênfase também à punição do próprio povo de Deus, né? Vai voltar a falar do povo de Deus. E também a ideia de libertação que o povo de Deus pode receber se buscar ao Senhor, buscar o seu juízo e buscar a mansidão. Muito bem, acho que se alguém quiser falar alguma coisa, então estamos encerrados.